Oi, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, quem quiser compartilhar a live de um jeito mais fácil, tem uma setinha aqui, ó, bem aqui no canto direito, tipo um aviãozinho, pode mandar. Falar nisso eu também vou mandar. Vamos lá. Aí o link sai direto para a pessoa que você mandou. Boa noite. Deixa eu mudar um negócio que essa luz tá na minha cara, não tá sendo legal não. Ficou melhor, né? Tava um amarelão, é que vocês não estão vendo, né? Boa noite. E aí, Ju? O relógio de Salvador tá alinhado com o relógio aqui de São Paulo? Gente, sejam todos muito bem-vindos do jeito que vocês são, com tudo que vocês têm. Muito obrigada por estarem aqui sexta-feira à noite. Vocês não tinham nada mais interessante para fazer. Estamos aqui para aprender, muito melhor que ficar à toa, muito melhor do que se entregar aos perigos noturnos. Então sejam bem-vindas, bem-vindas. E tá um pouco baixo o som, peraí. O som do fundo tá incomodando? Pronto, aumentei tudo, melhorou? Obrigada, Vivi, eu também escolhi vocês. Melhorou o som? O som do fundo aqui, eu deixei uma musiquinha tocando no fundo. Tá atrapalhando? Se tiver, vocês me avisam. Nalu, uma carinha nova. De onde você é, Nalu? Seja bem-vinda. O som tá normal? Então tá. O som de trás tá atrapalhando? Ou não? Gente, eu passei esse batom. Porque todo mundo fala desse batom toda vez que eu faço live. Aí eu tô bebendo meu copo, cada hora eu bebo de um lado. Aí eu bebi e ficou a marca do batom aqui, porque eu faço assim, ó. Aí vai no nariz. Bom, tô conversando fiado enquanto o povo entra, né? Então vamos lá, gente. Eu não tenho muita paciência pra ficar enrolando, não. Quem entrou, entrou. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Quem não estiver aqui, depois assiste no YouTube. Então vamos lá. A gente conversou no grupo, né, de cura quântica. E eu tô muito, assim, honrada por vocês estarem fazendo parte desse grupo. E eu até abri um segundo grupo, que eu achei que ia dar tipo umas 5, 7 pessoas. Acho que já tem umas 20, então eu fiquei surpresa. E eu espero realmente que isso seja uma excelente contribuição para vocês. Então, 7 barras. Aqui pertinho de mim. Quer dizer, eu acho que é pertinho. Então a gente estava conversando lá sobre as principais questões, né? Eu falo muito de prosperidade e hoje eu queria mixar um pouco de todos os assuntos que vocês sugeriram ali para explicar direitinho, para reforçar essa ideia. Por mais que a gente já saiba ou já tenha ouvido falar, é sempre bom estar em constante contato com esse tipo de conteúdo para reforçar, porque somos nós contra todo o inconsciente coletivo no desespero que as pessoas estão hoje em dia, né? Vivi, eu não entendi o que você falou, minha? Sua irmã, que bom, fico feliz. A Rê tá aí também. Gente, então é o seguinte, o que eu quero começar? Vamos começar do começo, né? O que é quântica? Qual que é a nova visão que a gente está tendo para romper as barreiras daquilo que a gente sempre acreditou que era certo, que era o jeito que tinha para se comportar, para pensar?
E de repente algumas pessoas começaram a falar, não, peraí, pode ser mais leve, pode ser mais próspera. Olha, tem coisa aqui que a ciência está descobrindo que explica muita coisa que a gente não entendia antes. Não precisa ser essa peleja, essa dor, esse tanto de esforço, esse tanto de crença que só limita e que você tem que dar alma para viver. Na verdade, a gente nem desfruta a vida, a gente só vai cumprindo as obrigações, né? Então, algumas pessoas já há algum tempo começaram a falar mais disso. E agora, cada pessoa que expande a consciência, ela influencia o campo dos demais. E vocês veem, de repente deu um boom de muita gente falando isso. Tem muito misticismo, tem muito blá blá blá. Só que eu vou ser assim, curta e grossa com vocês, é preto no branco, de um jeito mais simples que eu puder explicar, sem muita firula, pra gente poder entender por que que a gente tem problema, por que que a gente carrega tanta dor, por que que a gente às vezes não tem prosperidade, fica meio que patinando. Essa história de ficar patinando, tentando fazer as coisas, faz sentido pra vocês? Vocês já passaram por alguma situação que parece que você faz e não anda pra frente? Eu tenho minha história de vida pessoal, em muitas áreas, assim, eu andava um pouco pra frente, andava um pouco pra frente, mas de repente parecia que estava muito esforçante. Aí eu vou buscar terapia, buscar ferramenta, muda a crença e mesmo assim parece que o trem fica agarrado. E aí quando esse trem porque eu sou mineiro, tá, gente? Não tem outra palavra para falar isso. Quando as coisas estão agarradas, estão presas, é a hora e tá esforçante demais, é a hora da gente parar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, deixa eu olhar para isso. E eu vou contar uma coisa assim que eu percebi esses dias. Gente, eu trabalho com isso, eu falo disso o dia inteiro, eu estudo o dia inteiro. E eu tava percebendo que de um jeito muito sutil, eu dei um jeito de me enganar e me convencer que eu estava fazendo diferente, só que eu estava fazendo e sentindo mais do mesmo e consequentemente atraindo mais do mesmo. Quando eu me peguei fazendo isso, eu falei, não é possível, gente, essa altura do campeonato, eu ainda tô dando um jeito de sabotar. Então a melhor forma é a gente se auto-observar o dia todo. Observar o que tá passando, o que tá sentindo e o que tá atraindo o quê. Então vamos lá, feita esta breve introdução, vamos entender por que o que a gente pensa e o que a gente sente atrai doenças e a falta de prosperidade em várias áreas da vida. Depois daquele filme, daquele livro O Segredo, as coisas meio que expandiram, o que foi ótimo, porque muita gente conseguiu mudar, virar a chavinha e começar a fazer mais. Mas eu vejo muita coisa na internet que assim, não condiz bem com a verdade. Então eu vou explicar do jeito mais fácil possível para vocês entenderem o que corresponde à verdade junto com a ciência, para que vocês adotem isso em diversas áreas da sua vida, no seu dia a dia. Vocês estão escutando? É porque passa carro aqui na porta, parece que está passando dentro da minha casa. Eu sempre atraio lugares assim, tá? Então vamos lá, continuando. Tudo o que existe no mundo, tudo, a matéria, o nosso corpo, o celular, a outra pessoinha, uma garrafa, tudo isso aqui veio de onde? Veio de uma explosão estelar. Essa explosão estelar, ela jogou os detritos para o universo. Resumindo a história, caiu aqui na Terra, caiu aqui um monte de partículas atômicas, um monte de elementos da tabela periódica. E esses elementos foram juntando um com os outros e formando moléculas. E essas moléculas formavam coisas e tudo que há. Dentro dessas moléculas, desse conjunto de elementos, desses átomos, que não é recentemente, mas até então, para a nossa sabedoria, a menor partícula que existe, né? Existem outras, bóson de Higgs, outras teorias das supercordas, que são ainda menor que os átomos.
Mas não vou entrar nisso, fica muito complicado, muito profundo. Depois, se vocês quiserem, a gente inventa uma jornada aí e fala disso em termos bem científicos, assim, que eu acho bem complicado de entender. Enfim, entendendo que esse átomo, ele é a menor partícula que existe, lá dentro ficam prótons, que são as partículas positivas, elétrons, que são as partículas negativas, e os nêutrons. Isso tudo fica girando lá e fazendo um movimento, para resumir. Esse elétron, ele faz um movimento que a gente poderia chamar de salto quântico. Ele, como se ele pulasse, sumisse e depois ele voltasse. Ele pula, ele desaparece, ele volta. Ele pula, ele desaparece, ele volta. Para resumir, tá? Se tiver algum cientista no grupo me ouvindo falar, vai querer matar, né? Mas é para facilitar o entendimento de vocês. Tá dando para entender, gente, o jeito que eu estou explicando? Enfim, esse movimento desse elétron, que ele desaparece, vai para o nada, para o vácuo quântico, ele gera, e também os movimentos dos prótons e dos nêutrons, eles geram uma vibração. Esta vibração, a gente consegue medir ela com um aparelhinho, e a unidade de medida disso é o Hertz. Então, tudo que existe é um conjunto de um deusilhão de átomos vibrando. Aqui na Terra, tudo é dual, ou seja, que a gente chama de 3D, terceira dimensão. Tudo é dual. Então, sempre tem um positivo, um negativo, um sol, uma lua, um masculino, um feminino, um em cima, um embaixo, enfim, a nossa compreensão aqui, ela é dual. Então, sempre tem o bem e o mal, o positivo e o negativo, tá? Eu tô já jogando essa ideia pra gente poder entender isso mais pra frente. Então, nesse movimento, pensa você, o seu corpo. O seu dedo é formado, é um tecido, que é a união de não sei quantas moléculas, e essas moléculas são a união de não sei quantos átomos. E esses átomos ali, eles estão vibrando. Ou seja, o seu conjunto do seu corpo inteiro emana uma vibração. Como é que se calcula essa vibração? Através do seu, eu tô falando aqui do seu corpo, tá? Do seu corpo mental e do seu corpo sentimental. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, os maiores responsáveis por influenciar a vibração dos nossos átomos. E a gente influencia também a vibração dos átomos de tudo que está ao nosso redor. De um jeito muito fácil, é aquela visita que vai na nossa casa, a planta seca. Por quê? Porque ela influenciou a planta ali, né? Ela estava negativa, ela estava carregada por X motivos, nem sempre é de maldade, tá? Às vezes a pessoa está triste, enfim. E a planta secou porque os átomos da planta começaram a vibrar numa frequência mais baixa. Está claro para vocês esse movimento? Deu para entender direitinho? Alguém conversa comigo? Obrigada, Gra. Então é isso. Bom, vamos falar dos pensamentos e dos sentimentos agora. Então, em todo o nosso corpo, nós estamos lá vibrando numa determinada frequência. O que faz com que essa frequência seja mais alta ou mais baixa? A média daquilo que a gente está pensando e está sentindo. Se aquilo que a gente está pensando e sentindo for mais positivo, a vibração do nosso próprio corpo vai ser mais positiva. O positivo aqui, em termos de vibração, fica mais rápido e mais rápido, quase invisível. Quanto mais alto você vibrar, quanto mais elevada for a sua frequência, mais você está vibrando assim rápido. Quanto mais densa, mais matéria, mais devagar, vamos dizer assim, tá? Em termos de medidas para vocês entenderem. Ótimo, que bom que vocês estão entendendo. Vamos lá. O nosso pensamento,
e isso é uma coisa que particularmente me incomoda muito, pensa positivo, que você vai criar coisas positivas. Não é. Quantos de vocês já pensaram muito positivo? Tipo assim, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero, e não deu em coisa nenhuma. Você não atraiu coisa nenhuma, a vida continuou mais do mesmo e você repetindo isso loucamente e não funcionou pra nada. Fala eu aqui. Deixa eu ver quantas pessoas já passaram por isso. Porque teoricamente a lei da atração, o segredo e blá 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 e tudo que falam é que você tem que pensar positivo, que você tem que estar sempre positivo, né? E aí eu fui descobrir isso na marra. Eu falei, uai, peraí, eu tô pensando positivo e o negócio tá dando zebra, não tá funcionando. Olha, eu tenho uma xará aqui, carioca. Oi, xará. Pois é. Então vamos lá. Por que disso? A frequência do nosso pensamento, ela é elétrica, ela é eletrônica. Pois é, gente, eu também já pensei positivo para várias coisas. Inclusive nessa sabotagem que eu comecei que eu contei no princípio da live, eu tava super pensando positivo, mas eu tava sentindo negativo. E eu não me dei conta, gente, que raiva que eu fiquei de mim. Falei, eu já sei disso, por que eu não consegui? Eu fiquei bem brava comigo, mas depois eu superei. Pois é. Então, o pensamento, ele é elétrico. Ele tem uma força. Eu costumo brincar que o pensamento é o arquiteto. Ele arquiteta uma realidade que você quer viver. E aí, uma coisa a respeito dos pensamentos. Gente, quanto mais consciente a gente ou seja, mais consciência significa prestar atenção nas coisas, saber das coisas. E para isso a gente tem que se auto-observar. Você prestar atenção no que você está pensando. Porque nós somos extremamente influenciados pelo meio que a gente vive e pelo coletivo, sem nem perceber, tá? Eu estava conversando com a Renata, minha irmã, que é astróloga, que ela tá aqui na live, e a gente estava falando como é diferente, a gente viaja bastante, eu já morei em alguns lugares, como é diferente as frequências da cidade, assim, do coletivo e como que eles interferem em nós. Atualmente eu moro em São Paulo. Eu tive essas semanas para trás em Uberlândia, uma cidade do interior. Gente, o tempo lá, ele vai mais suave, ele vai mais tranquilo, dá tempo de fazer tudo e ainda sobra tempo para fazer alguma coisa à noite. Quando eu voltei para São Paulo, e a mesma coisa na Bahia. Nossa, o dia na Bahia era largo, quando eu morava lá era maravilhoso, dava para fazer 1 milhão de coisas. Quando eu voltei para São Paulo, nessas viagens todas, eu comecei a reparar. Eu entro aqui na cidade, eu começo numa autocobrança, numa correria louca. E eu falei, olha o tanto que é forte a influência do coletivo. E por isso também eu criei o grupo, porque a gente numa egrégora, juntos assim, a gente tem mais força para falar sempre desses assuntos, para um impulsionar o outro, para a gente vencer essa força do coletivo. Enfim, então se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, como já dizia um cara aí há 2000 anos atrás, Jesus, a gente vai sendo levado, vai sendo literalmente levado pelas influências externas, né? Bom, então vamos voltar. O pensamento, ele arquiteta, ele desenha aquilo que você quer. E, obviamente, o que você quer geralmente é positivo, né? Aquilo que você quer conscientemente é ser mais feliz, mais saudável, se libertar, se curar. Então, essa construção, ela tem que ser uma construção positiva. E nesse momento a gente entra com as visualizações, com as imaginações, com o Dream Board, que seria o quadro dos sonhos, que é você pegar um monte de foto que representa aquilo que você quer e colocar na sua frente para você ver o tempo todo, né? Porque isso vai mandando informação para o seu cérebro. Enfim, o que materializa é o seu sentir, porque o sentir, ele é magnético. O coração, ele emite uma frequência 5.000 vezes mais forte do que qualquer outra coisa.
E isso é o que magnetiza. E magnetizar não significa você dar a sua alma para conseguir qualquer coisa. Significa que aquilo que você quer vem até você independente da sua ação. A única coisa que você tem que fazer, eu vou reformular a frase, aquilo que você quer vem para você independente do seu controle, não é ação. Aquilo que você quer chega, porque o seu campo magnético, ele tá atraindo aquilo. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que deixar esse campo magnético muito positivo, porque senão vai atrair meleca, né? Porque ele atrai, ele tá aí funcionando, mandando impulsos elétricos 5.000 vezes mais forte do que qualquer outra coisa no nosso ser, e aí ele vai atraindo tudo. Quando a gente tem um paradigma, ou seja, uma crença, uma forma de pensar e se comportar, que geralmente são criadas tanto por influência externa do coletivo, pelas mídias sociais, pelas nossas experiências, traumas, por aquilo que a nossa família ensinou, a escola ensinou, enfim. Geralmente isso está muito registrado ali nas suas conexões neuronais e monta um caminho muito forte ali. Peraí. Aí esse caminho neuronal, ele sempre vai disparar um pensamento que vai gerar uma ação que já está gravado no seu corpo, e aquela ação, esse conjunto, vai emitir uma frequência para o seu campo magnético. Quando esse campo está muito expandido, significa que ele está vibrando bem rápido e ele está crescendo, ou seja, ele está em uma frequência positiva. E aí o que você vai atrair? Coisas incríveis. E, gente, eu sempre falo esta frase: cai no seu colo. Cai no seu colo. Você tem que fazer uma mínima ação com o máximo de resultado. Sempre é isso. Tô só vendo o povo falar aqui de ir pra Bahia, de ir pra praia, inclusive saudades. Se o seu campo ele tá retraído, ele tá mais denso, ele tá vibrando mais devagar. E aí ele vai atrair situações, pessoas, influências do céu e da terra que são negativas, que são porque a gente sempre fala, lembra que eu falei bem e mal? A gente vai falar em mal qualificado aqui, mas que são mais densas. E essa densidade, ela não é saudável para nós. E lembra que eu falei, o conjunto da nossa, vamos dizer assim, assinatura energética, que seria essa vibração que a gente está emanando no nosso campo, ela é formada pelo conjunto das nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu, e pelo conjunto dos comportamentos que a gente desenvolveu, seja para se proteger, seja para sobreviver, ganhar a vida, porque é basicamente isso que o ser humano tem que fazer, ele tem que manter a vida dele pelo maior tempo possível, e o seu corpo, ele biologicamente, ele está todo programado para isso. Por isso a gente desenvolve barreiras, máscaras, proteções, para se defender de alguma coisa que consideramos ameaça. Mas ele também é reforçado por aquilo que a gente assiste. Eu vou parar agora, gente, não deixa eu perder o fio da meada não, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu vejo muitas pessoas assistindo televisão o tempo todo, com televisão no quarto, enfim. E na televisão, vamos ser sinceros, a maioria é meleca, né? Só tem melequinha na televisão. Quando a gente entra num estado de hipnose, que é o que eu mando nos áudios, eu coloco vocês num estado mais relaxado, o que acontece com o nosso cérebro? As ondas cerebrais do consciente e do inconsciente, elas ficam meio que equiparadas. Elas ficam vibrando numa frequência em que qualquer coisa que eu ensinar, que eu colocar ali, vai ser melhor, mais facilmente assimilada e reforçada por essas conexões neuronais que eu falei, que disparam os comandos do que você pensa, do que você sente, que fica automático. Entenderam, gente, o que eu acabei de falar? Para eu continuar aqui o raciocínio. Conseguiram entender essa questão das ondas cerebrais? Isso é muito importante. Por isso que a hipnose é boa, para reprogramar a crença, para mudar as coisas, para fazer qualquer coisa. Beleza, então.
Bom, quando você tá na frente do mar, na frente da televisão, em vários momentos da nossa vida, a gente se pega assim, ó. Né? Tipo assim, vocês entenderam? Tipo, a gente viaja na maionese, a gente fica assim, ó, olhando pra alguma coisa fixamente. Obrigada, Dani. Quando a gente tá assim, viajando, que a gente fica parado olhando pro nada, nesse momento, o nosso cérebro tá em hipnose. Essas ondas, elas estão equiparadas. Então, nesse momento, qualquer coisa que estiver passando ao seu redor, você vai aprender muito mais fácil. Quando a gente dorme, acontece a mesma coisa. As ondas, elas baixam a frequência, elas ficam mais lentas, mas não é baixar a frequência de densidade, igual eu estava explicando para vocês. Elas ficam mais lentas porque o seu corpo ali é o momento do seu corpo reparar e assimilar as memórias. Reparar os órgãos, assimilar as memórias, voltar a organizar os hormônios para você começar o dia no outro dia. Se você dorme com a televisão ligada ou alguma coisa falando um monte de blá blá blá, você está se convencendo todos os dias e reforçando todos os dias alguma coisa. Isso aí vai contra tudo o que você está fazendo conscientemente durante o seu dia. Só que está indo com uma força muito mais rápida, porque você está aprendendo muito mais rápido. Você está se colocando em Nárnia, né? Em alfa, em beta, o tempo todo. E na televisão tem o quê? Tem briga, tem casal traindo, tem preconceito, tem tragédia, tem uma discussão política, mentira, roubo, um passando por cima do outro. Tipo assim, até mesmo os filmes que a gente vê, eu sempre dou esse exemplo, gente. Filme de comédia romântica. Ai, que lindo. Primeiro o cara faz um escarcéu com a menina, aí a hora que a menina volta pra vida dela e fala, agora vai, ele sai correndo atrás dela no aeroporto falando, pelo amor de Deus, eu te amo, volta pra mim. Isso reforça a carência, reforça a escassez. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês estão colocando pra dentro todos os dias, com o que vocês estão ouvindo, com as coisas que a gente tá conversando com os outros, com as pessoas que estão perto de você. Perdão. Com o que você tá lendo o tempo todo e com o que o seu próprio pensamento tá pensando o tempo todo, tá? Para você não entrar nesse sabotagem, porque aquilo que a gente vê com que a gente capta com os nossos órgãos no sentido, tato, visão, audição, né? Palavra, a gente está reforçando essas conexões neuronais negativas, tá? É verdade. Então, esses reforços negativos estão alterando aqui a vibração dos meus órgãos físicos, da minha saúde física e desse campo eletromagnético ao meu redor, né? E aí eu vou, busco terapia, eu faço treino, coisa, penso positivo o dia inteiro, mas todas as minhas ações estão me sabotando, sabe? Eu tô me sintonizando com coisas que são negativas. Tô sempre no medo, na escassez, no perigo, na falta de saúde. Nossa, o mundo tá doente. Nossa, tá tudo perdido. Nossa, tem muito imposto. Nossa, é muita brigaiada. Nossa, enfim, sempre é um nossa justificando o externo. Então, meu mundo interno, ele tá sendo prejudicado. E aí, o que eu falei? Qual que era o tema da live que eu falei que eu ia fazer um mix? Porque muita gente falou de prosperidade, outros falaram de cura, outros falaram sempre nessa área, né, de buscar se melhorar, depressão, foco, enfim, foram alguns temas sugeridos. Quando eu tô vibrando, a minha assinatura energética, que é esse conjunto de todos os fatores, mais os dramas que eu vivi, que foram experiências traumáticas, que ficam registrados, tanto nas conexões neuronais, como nesse campo, vamos chamar esse campo de aura, tá, para facilitar. Como nas células do meu corpo, isso aí tá sempre emanando uma frequência. E, por exemplo, tem situações traumáticas que a gente vive, que a gente reprime, que a gente não quer olhar. Situações traumáticas que eu causei pro outro, que eu não quero olhar, eu escondo lá no fundo do meu inconsciente e sigo minha vida. Vou seguindo o baile. Só que não significa que isso foi ressignificado, curado, tratado. Aquilo lá ainda está emanando uma frequência.
Então, o que você tem que fazer? Autoconhecimento e consciência. Porque quanto mais consciência, mesmo que você olhe e fale, meu Deus, que vergonha, sem culpa, né? Que você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu pensei assim. Pronto, mas veio para a consciência, você consegue ressignificar, trabalhar aquilo e liberar aquela frequência que estava ali escondidinha, atrapalhando todo o seu processo, atrapalhando todo o seu pensamento positivo e a magnetização das coisas que você deseja. E outra, nossa, parece que comecei a gritar agora, né? Acho que eu fiquei empolgada. Essa vibração negativa, mesmo que ela seja inconsciente, esteja bem escondida, ela está alterando os átomos do meu corpo. Quando uma célula do meu corpo ela perde vitalidade, ela precisa continuar funcionando. Então ela começa a roubar de outros tecidos, de outros órgãos para continuar funcionando. Só que aqueles outros órgãos também precisam continuar funcionando. Eles estão carentes de vitalidade. Vitalidade é essa energia mesmo que precisa, mitocôndria, oxigênio, expulsa gás carbônico. Isso é dinâmica mesmo, normal do nosso corpo. Então ele rouba do outro. Quando a gente vê, a gente tem uma inflamação e uma intoxicação sistêmica, né, do sistema do nosso corpo, e os órgãos começam a falir. Eles estão sem vitalidade, portanto, sem saúde, né? Essa é uma forma da gente influenciar o nosso corpo físico. Outras formas são as radiações eletromagnéticas, as toxicidades que a gente coloca, as químicas que a gente coloca o tempo todo. Eu estou falando aqui do nível quântico, né? Pensamento, sentimento e comportamento. E as influências externas também, né? De preocupação, de inveja, de ciúme, de raiva que vem dos outros. Se eu estou numa frequência baixa, por mais que eu não esteja pensando nisso, a outra pessoa está me mandando uma frequência baixa também. Eu sintonizei com aquilo e eu recebi. E aquilo lá abaixou mais ainda o meu padrão e eu adoeço. Eu adoeço da mente, eu adoeço do meu coração, do meu sentimento, eu adoeço do meu corpo físico. Exatamente. Como é que faz para curar? Milagrosamente, elevar essa frequência. Como é que faz para elevar essa frequência? A garganta tá ficando seca, gente. Eu acho que eu tô muito emocionada. Para elevar a frequência, primeiro, consciência, né? A consciência vai fazer com que você mude o seu padrão de pensamento, mude consequentemente o seu padrão de sentimento, aquele campo magnético, ou seja, muda o seu campo eletromagnético, tira do inconsciente as melequinhas que a gente não sabe, mas que estão vibrando, emanando uma frequência negativa, fazendo com que a gente tenha bons hábitos. Busque bons grupos, como os nossos grupos de quântica. Busque estar sempre em contato com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de pessoas, né? E aí a gente vai elevando e vai se curando do corpo, da mente e da alma. Agora eu vou entrar num assunto que também influencia. E aí, não acreditem, é porque assim, eu sei que tem muito misticismo, tem muito dogma em cima disso. Então eu vou expressar aqui o meu ponto de vista, o que eu vejo, o que eu sinto nos atendimentos e a minha própria experiência, e vocês captem o que for bom para vocês. Tem uma outra coisa, eu falo assim, eu costumo brincar que a gente tá vivo por misericórdia, gente, porque é tanta coisa para lidar, né? Você tem que lidar com você tem que lidar, você tem que ficar super feliz para nenhuma influência externa vir te importunar, né? Obrigada, gente, a minha irmã, a minha família é incrível, né? Mas a minha irmã é meu xodó, obrigada, Rê. Bom, então vamos lá entrar nesse assunto que é mais delicado. Vamos falar da espiritualidade. O que eu chamo de espiritualidade? A sua alma, que você pode chamar de espírito, que você pode chamar de essência, que você pode chamar do que você quiser, né? Você foi feito à imagem e semelhança do Criador, ou seja, você tem aí dentro uma centelha divina. Você tem todo o poder criador, todo o poder de abundância, todo o poder de prosperidade, saúde, beleza, de perfeição. Você tem isso, né? Você é uma poeirinha de estrela, né? Literalmente. Então, a gente costuma terceirizar e personificar Deus, né? Deus como uma pessoa, mas vamos supor que Deus é uma energia. E aí Deus foi se dividindo, eu vou explicar assim, depois eu vou postar, eu tô criando um blog, gente, e eu vou postar essas explicações básicas da espiritualidade lá para vocês, tudo detalhadinho, para vocês irem entendendo sobre esses movimentos mais astronômicos, uma outra imagem de Deus,
sobre o poder de vocês, enfim, vou escrever bastante sobre isso. Quando tiver pronto, eu aviso aqui no Instagram. Quem não me segue, comece a me seguir aí. Quem quiser ser avisado, ativa o sininho, se quiser também, não precisa. Eu aviso lá nos grupos também. Quem não tá participando do grupo, me chama no final da live pra poder entrar no grupo, tá? Enfim, vamos lá. Deus é uma grande energia. Nada de personificação, nada de nada. Aí essa energia foi se dividindo, enfim, caímos aqui na Terra nós e fomos recobertos com uma personalidade, que a gente chama de ego, que é para que a gente sobreviva neste mundo de dualidade que a gente chama de terceira dimensão. Antes de continuar, vou falar um negócio sobre a terceira dimensão. Quando você vai no cinema e você coloca o óculos 3D, aquilo que estava em 2D na tela, você consegue enxergar mais rechonchudinho assim. Você consegue enxergar as outras dimensões daquilo. Isso é 3D. Aqui nós conseguimos enxergar isso aqui. 2D seria como um boneco palitinho. Um boneco palito é um boneco 2D. 4D é como uma frequência um pouquinho assim. E eu tô vendo muita gente falar assim, quinta dimensão, nona dimensão, 13ª dimensão. Ok, tem algumas pessoas que conseguem acessar dimensões mais elevadas em momentos específicos ainda. E isso é tranquilo. Eu também tô montando um curso para ensinar vocês a fazer isso. De uma forma consciente, bem orientada e segura. Para quem tiver interesse, aguarda aí que vai sair muita coisa boa. Enfim, mas tá todo mundo falando assim, porque vai pra quinta dimensão, porque vai pra quinta. E a quarta, já vai pular? Pra gente chegar na quinta, a gente tem que sair dessa frequência mais densa e colocar um super óculos 4D, que aí a gente vai ter a visão ampla. E essa visão ampla seria plena consciência, usar nossos plenos poderes. Isso é a nova era, vamos dizer assim. Só uma pergunta aqui, vocês têm interesse nesse tema de nova era, arquétipos, símbolos, expansão da consciência, dimensões? Esse é um assunto que interessa a vocês? Claro, sempre focando na nossa cura e também na espiritualidade. Sim? Adivinha? Tô fazendo... É muita coisa, gente. Tô fazendo uma jornada. Sobre a nova era, falando exatamente desses assuntos. Esses misticismos, esses mistérios da humanidade. Esse negócio de dimensões, de como a gente tá, de entender a história pra gente pular pra próxima etapa, né? Então, tem uma jornada, eu ainda não divulguei ela, mas ela tá pronta, começa dia 12, se eu não me engano. Então, quem tiver no grupo, Geometria Sagrada, vou falar bem pouquinho assim, quem tiver no grupo, eu vou fazer um valor menor no grupo Cura Quântica para entrar na jornada, que é um trabalho pago que eu tenho, tá? Aí lá eu explico direitinho, porque aqui o foco é outro, mas assim, se vocês têm interesse nesse assunto, participem da jornada, porque eu vou falar bastante disso, sem misticismo e sem mentira, né? Porque tem gente que pega isso e faz um circo, um carnaval, sabe? Coloca medo nas pessoas, faz um drama, enfim, inventa um tanto de firula, um tanto de ritual. Eu sei que a gente ainda, que nós ainda somos pessoas que precisamos de rituais, mas a gente pode diminuir um pouco o ritual e confiar mais e desenvolvendo mais nosso poder. Nalu, me manda uma mensagem aqui por direct quando acabar a live, que eu te mando o link do grupo, mas tem nos meus stories, tá? O link do grupo, aí tem que ser o grupo 2. Enfim, tava falando de Deus. Por que eu tava falando de Deus? Aí eu falei pra vocês que eu começo um assunto, vou pra outro, que eu vou lembrando aqui, é muita informação que chega, eu não consigo falar tudo. Estava falando de Deus, eu ia falar, lembrei, das outras influências, das influências espirituais. Aí a gente chegou aqui na Terra, aí a gente recebeu o nosso primeiro corpinho, o nosso ego, e foi desenvolvendo uma personalidade,
Neste mundo dual tem sempre o bem e o mal. E aí, vamos supor que eu fiz uma meleca. Eu matei o coleguinha, eu fiz mal pro coleguinha, e aí isso abaixou minha frequência, isso ficou impregnado na minha essência, na minha alma. Aí eu morri. Aí eu cheguei lá em outra dimensão, aí não tem mais o véu, né? Não tem mais essa cegueira que a gente tem aqui na Terra. A minha consciência, ela consegue enxergar tudo, como eu falei pra vocês, em outra, tipo assim, uma visão mais ampla. Aí eu falo, fiz merda. E eu não sou assim, porque a nossa essência é amor. Ou então, nossa, eu podia ter prosperado, porque eu sei que é meu direito divino e eu vivi na escassez. Peraí, quero voltar lá de novo. E a gente vem com desafios a serem cumpridos. Em outras palavras, a gente não tá aqui para pagar pecado nenhum, para resgatar nada. A gente está aqui por nossa escolha de expandir a consciência, desfrutar a vida e ter esses aprendizados. Existem outros mundos que têm outros tipos de aprendizado. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai expandindo a consciência universal. Então, com as nossas vivências aqui, eu fiz um post muito legal sobre isso. Rezem pro blog ficar pronto logo, que tá lá, que é o post das mônadas, para vocês entenderem direitinho o que a gente tá fazendo aqui. Ou seja, Deus, essa energia, ela se dividiu porque ela não podia, assim, interagir consigo mesmo. Sem interação, ela não podia expandir. Então, ela se dividiu nesses pequenos raiozinhos que somos... As árvores somos nós, lembra desse meme? Eu tô muito velho. Que somos nós. E aí, a gente tá aqui para experienciar. Quando a gente morre, a gente fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Peraí. Eu sou amor, deixa eu voltar lá e ajudar essa pessoa. Eu quero reparar o meu erro, não no sentido de que eu vou ter que pagar algum pecado, que eu sou culpado, que alguém vai me castigar, nada disso. Eu quero ali doar amor para aquela pessoa e poder aprender, né? É como se eu tô aqui em plena visão e eu fosse num restaurante cego. Eu cubro meus olhos e eu vou ali aprendendo os sabores, o tato, eu vou aprendendo, eu vou desenvolvendo novas habilidades. Deu para entender essa parte que eu tentei explicar assim de uma forma bem básica. Enfim, esses registros negativos que a gente carrega na nossa alma, essência, espírito, do jeito que vocês quiserem chamar, eles também emanam uma frequência. Enquanto a gente não harmonizar essa frequência, doando amor, é isso que harmoniza, é a única coisa que harmoniza, é fazendo coisas positivas. Quanto mais amor, mais alegria, que são as maiores frequências que existem, mais vocês vão limpando isso que a gente chama de antimatéria. Um dos nomes é antimatéria, tá? Então, assim, cada melequinha que a gente faz, você ganha um saldo de antimatéria. Cada boa ação que você faz, cada pessoa que você ajuda, cada vez que você honra seus dons, seus talentos, cada vez que você expande a sua consciência, cada vez que você doar expande muito, assim. Você vai limpando essa quantidade de antimatéria. Para você ascender e voltar lá para Deus, você não pode ter antimatéria no seu corpo, porque é denso, é pesado, é negativo. Então, a gente volta aqui algumas vezes para limpar essa antimatéria. Tá? Então, deu para entender? Não tem como a gente voltar a ser uma frequência elevadíssima carregada de antimatéria, de energia densa, mal qualificada. Então, esse é outro motivo que a gente vem voltando aqui. E aí, essa energia densa, mal qualificada que a gente tem registrado de vidas passadas, e algumas vezes, alguns seres que não estão presentes aqui na Terra, que eles têm essa visão ampla, eles falam, nossa, olha lá o coleguinha que me fez mal, ficam cultivando a raiva, o remorso, e aí eles ficam enviando influências negativas. A gente só recebe essa influência quando a gente está bad, quando a gente está mal, quando a gente está com a frequência baixa. Se eu mantiver a minha alegria, a minha expansão de consciência, não tem nada que ninguém faça para interferir na minha vida. Não tem influência externa. Então, o seu maior poder é o poder de escolha.
Escolher o que você vai pensar e escolher o que você vai sentir durante o dia. Não permitir que fique na sua mente, nem no seu coração, sentimentos que você não quer que aconteça. Sintonias que você não quer se conectar. Demora a melhorar o score do quê? Enfim. Aí você me fala, Flávia, mas somos seres humanos. Sim, somos seres humanos e, portanto, sentimos. Sentimos as coisas. Sentimos raiva, sentimos ciúme, sentimos amor, sentimos compaixão, sentimos tristeza, sentimos alegria. Se algum dia você estiver sentindo alguma coisa que não for muito positiva, põe aquilo pra fora para não reprimir aquilo, ficar mandando um sinalzinho. Não finge que nada tá acontecendo, que você é good vibes, que você pensa positivo, que você é super elevado. Não, porque o humano sente. Não tem como não sentir. Até hoje eu não descobri uma fórmula de não sentir. Mas também não sou Buda, né? Tô aqui pelejando no caminho. Enfim, coloca aquilo pra fora. Não mais do que o tempo suficiente você liberar aquilo. Pôs pra fora. Olha o que aquela situação te trouxe de aprendizado. Onde em você, porque só você é responsável pela sua vida, você atraiu aquela situação. Mexeu em crença, elevou a sua frequência, mudou hábitos, comportamentos, fez terapia, ressignificou muita coisa, melhorou o pensar e o sentir, e ainda assim tem algo garrado, aí você vai fuçar na espiritualidade. Porque aí pode ser alguma informação que você está trazendo na alma, né? Que está emanando ali uma frequência que não está muito positiva. E além disso, sintonizando com aqueles serezinhos que não quer que a gente vá para frente. E aí tá dando zebra na sua vida. E aí a gente trata o ser integralmente. Porque não tem como separar você. Não tem como você ser dividido assim em partes. Você sente tudo, você é um conjunto. Então tem que olhar, tem que se cuidar em todas as áreas da vida. Demora a melhorar o score? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Peraí que tem uma outra pergunta aqui. Nossa, peraí. Calma aí, deixa eu responder as perguntas. Se eu entendi bem a sua pergunta, quanto mais a gente fica agarrado no medo, na escassez, mais demora. Quanto mais a gente fica no apego, no ego, e fazendo melequinha, mais demora, porque vai acumulando muita antimatéria. Quanto mais a gente doar, expandir a consciência e elevar a nossa frequência vibrando no amor, na alegria, mais rápido a gente vai fazendo essa limpeza e vai equilibrando o score. Aí quando equilibra, a gente eleva. Aí a gente começa a ascensionar, que é o que a gente fala de ascensão para outras dimensões. Tem técnica, tem ferramenta. No curso que eu estou desenvolvendo eu vou ensinar a limpar a antimatéria e elevar a frequência também. Aí teve uma outra pergunta aqui que foi o seguinte: como as frequências que você manda no grupo refletem na gente? Pode exemplificar? Sim, eu posso. Da seguinte forma, lembra que eu falei que o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente está sempre em contato, influencia na vibração dos átomos do nosso corpo, da nossa mente? Neuro, reprogramação seria neuro, aqui, mental, biológica, no corpo. E aí, consequentemente, a gente age no sentimento, no comportamento e no campo eletromagnético. Então, quando eu crio os áudios, tanto das jornadas como o áudio que eu mandei lá no grupo, Quântica e Cura, eles contêm essas frequências positivas que vão influenciar o seu corpo, o seu pensamento, as suas conexões neuronais, os seus hábitos, os seus sentimentos, o seu campo eletromagnético, para você elevar a sua frequência e obter as suas curas, obter as mudanças que você precisa para prosperar, para conseguir saúde em qualquer nível, mental, físico, espiritual, saúde material, né? Porque a gente está no mundo de matéria, a gente está no mundo de densidade, a gente precisa honrar isso aqui e a gente precisa e gosta disso aqui, de tudo que a gente pode ter de lindo e de maravilhoso. O que é karma? Tem uma interpretação muito errada do karma. Karma significa ação e reação. Se eu envio um pensamento, eu estou fazendo uma ação, né? Eu estou enviando, vamos supor que eu tenho um namorado e eu morro de ciúme desse namorado. Então eu estou ali pensando, estou criando uma ação na minha cabeça, que é um pensamento, e estou emanando uma frequência para ele. Aquilo que foi
ela vai sintonizando com tudo no caminho que está na mesma frequência. Ou seja, ciúme é uma frequência baixa. Bateu lá, se aquela pessoa estiver na negatividade, ela vai receber aquilo como se fosse uma macumba, tá, gente? Então, toda vez que a gente tem sentimento de preocupação, de raiva, de ciúme, de qualquer coisa em relação a outra pessoa, a gente tá fazendo uma macumba para aquela pessoa. Ela só não recebe se ela estiver super feliz, se ela estiver super bem, super equilibrada. E nem todo dia a gente tá num bom dia, né? Então, aí aquela pessoa recebeu, só que tudo que vai, volta. E aquilo ali vai voltar para mim multiplicado, porque ela foi agregando e sintonizando com todas as coisas que estavam naquela mesma frequência. Isso é o karma. Isso é a lei da ação e da reação. Porque eu mandei uma coisa, igual eu mando um pensamento que eu quero ser próspero, eu atraio prosperidade para minha vida. Né? Um pensamento combinado com um sentimento. Eu estou mandando aquilo na intenção de atrair. Né? A gente só acha que karma é uma coisa ruim porque a gente não usa isso a nosso favor. Mas é basicamente uma lei de ação e reação. Se eu quero ter uma reação boa, eu emano uma coisa boa. E aí, quando eu emano uma coisa boa, eu vou fazendo essa limpeza dessa antimatéria. E quando vai sem querer? Sem querer significa ignorância, né? Não por maldade, óbvio. Né? Nem sempre as coisas são feitas. Tem gente que é malvadinho mesmo, mas que está tão ferido, está tão machucado, está tão distante da sua essência, que é amor, que aí coloca tanta proteção, tanta barreira, tanta reatividade, que fica ali egocêntrico e malvadinho. E aquela energia de maldade ali tomou conta daquela pessoa. Só que a maioria de nós faz por ignorância, mas a ignorância não nos livra da consequência das nossas ações. Então, por isso que eu falo, quanto mais expandir a consciência, quanto mais você se observar, mais você vai mudando, transmutando isso, menos vítima das suas ações por ignorância você vai ser, tá? Não existe vítima, tem a sua responsabilidade. Ficou claro, gente? A questão do karma ficou claro aí? O que o curso pode me trazer de resultado? Às vezes tenho medo de ter esses contatos. Bom, o curso não está pronto ainda, tá? Mas o curso eu vou dividir ele em partes. Para quem quer só melhorar essa questão assim da antimatéria e para quem quer ter contato com outros poderes psíquicos também, para quem quer isso. Mas assim, até a primeira parte ali, você não vai ter contato com nada. Se tiver medo, se não tiver na hora, se não quiser, não faz a segunda parte. Basicamente isso, mas não tá pronto ainda. Quando tiver pronto, eu faço uma live e aí a gente tira todas essas dúvidas e fala mais sobre essa questão da espiritualidade, tá? O que tá pronto agora é a Jornada da Nova Era. Aí quem quiser participar, me chama, que eu vou fazer um preço legal pra vocês que prestigiaram, que estão comigo aqui sexta-feira à noite, minha gente. Eu tô muito honrada, tô me sentindo assim, muito agradecida. Dani, haja expansão. Por isso que eu brinco, gente. Quando eu paro pra pensar essas coisas, eu falo assim, gente do céu, a gente tá vivo por misericórdia. Mas é porque nossa alma é boa, né? Muita vigilância, orar e vigiar, gente. 24 horas. Não se deixar levar pelas preocupações. Tem um versículo da Bíblia que fala, não se preocupeis. O que a gente faz? Se preocupeis. 24 horas por dia. Aí a gente quer um resultado, mas começa a pensar no e se. E se. E começa a justificar o nosso e se pelas percepções que a gente capta com os nossos sentidos físicos, né? Ao invés de acreditar no nosso poder, nos milagres, nesse conjunto, né, nessa frequência, a gente faz o quê? A gente abaixa a nossa frequência e quebra a nossa cabeça com aquele turbilhão, usando o nosso racional contra nós, ao invés de usar a nosso favor, e fica no e se dá errado. Aí dá ruim, aí você fala, eu sabia. Claro que você sabia, você estava criando isso com a sua cabeça, aí você fica justificando racionalmente, né? Mas olha aqui, eu posso provar e não sei o que. Tá, então se você decidiu acreditar que você pode provar, que você quer justificar que o negócio tá ruim, não tem como melhorar, sua responsabilidade vai atrair mais do mesmo, né? E quando as pessoas emanam coisas ruins pra gente, prejudica se a gente tá com energia baixa? Sim, porque energia baixa você tá sintonizando com aquilo, infelizmente. E aí o que a gente faz? A gente
Tem gente que medita, tem gente que faz as limpezas energéticas, por exemplo, a gente pode marcar, se estiver sentindo assim, muita influência externa, faz a limpeza energética, coloca um campo de proteção ao seu redor. Tem gente que faz reiki, que mais? Orações, né? Decretar, imaginar uma bolha se protegendo de influências negativas. Por exemplo, quando você precisar chorar, obviamente, você vai abaixar a sua frequência. Tá triste com alguma coisa, normal, né, gente? Aí, nesse momento, você chora pedindo assim, ai, eu tô com a frequência baixa, se tiver alguma entidade, algum ser vivo ou não vivo emanando coisas ruins pra mim, me protege aqui pra eu poder expressar essa tristeza ou esta raiva, só nesse momento aqui, pra eu não sintonizar com isso. Você pode fazer seus decretos e mais do que fazer, pensar nos decretos e falar, é sentir os decretos, sentir protegido, sentir seguro. E como eu falei, a frequência que mais protege o nosso campo é a felicidade. Assim, você mantenha-se o mais feliz possível, sabe? Alegria mesmo de criança, expansiva, assim. Quanto mais feliz, mais protegido você tá. E sem querer a gente tem ciúmes às vezes. Aí, ciúme, você tem que trabalhar amor próprio, poder pessoal e trabalhar muito esse negócio da escassez, da carência, do ego, de achar que você tem controle sobre o outro, de achar que o outro tem que servir às suas necessidades. Orar e vigiar e orar, isso mesmo. Gente, mais alguma dúvida? Olha, quase 1 hora certinho. Se vocês não têm dúvidas, então, nós vamos encerrar esta live. Faz uma live só sobre crenças limitantes. Faço, Dani? Posso fazer, sim. Principalmente o quê? Dinheiro, amor? O que vocês querem fazer? Fala sobre o curso. Qual curso? O de espiritualidade? Mas ele não tá pronto ainda. Fica acompanhando aqui no Instagram, porque assim que o blog e o site estiverem prontos, eu coloco aqui, tá bom? Já tô pedindo a próxima. Claro, bora fazer vários exemplos. Ok, vou fazer uma live sobre crenças com vários exemplos e eu misturo tudo aí. Por hoje, vocês conseguiram compreender, conseguiu virar a chavinha, conseguiu expandir um pouco essa consciência? Oi, Rick, boa noite. O Rick foi responsável pelo meu cabelo novo, gente. Minha tia Solange, muito obrigada. Dinheiro, saúde, beleza. Quem não tá no grupo, quiser entrar no final, quando eu desligar a live, me manda uma mensagem que eu mando o link, tá, gente? É gratuito esse grupo. A jornada é paga, tá? É um trabalho pago que eu vou divulgar, eu explico tudo pra vocês depois. Mas o grupo Cure Quântica é gratuito. Obrigada, gente. Amor próprio, beleza. Vou deixar essa live, vou terminar aqui, vou salvar e vou colocar no YouTube. O meu YouTube é FlaBM também. Fer, Juju. Então é isso, gente. Não tendo mais dúvidas e já tendo as sugestões para as próximas, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade, pelos comentários de vocês. Achei incrível, assim, a nossa troca. Esse carinho que eu recebo de vocês constantemente. E assim, principalmente por ser sexta-noite, gente, eu tô me achando, vocês não estão entendendo. Eu que agradeço, eu agradeço muito e de coração, assim, de verdade. Eu desejo uma ótima noite para vocês. Eu espero que a cabeça, os neurônios estejam explodindo, fazendo várias conexões para mudar, assim, transformar, ter uma nova visão de vida. E, sério, muita gratidão, gente. Eu amo vocês. Obrigada por existirem e estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo. Pode se achar, obrigada. Ai, que linda, tomando floralzinho lá do grupo. Namastê.
Ah, tem o Reiki às 9 horas no grupo, tá? Junto com a reprogramação. Quem quiser se conectar para dormir assim. Gente, não tem como agora. Nós estamos dando todas as ferramentas para todo mundo aqui expandir, ficar super feliz e próspero e contagiar as outras pessoas e a gente colocar essa terra para cima, tá bom? E quem já quiser participar, já tiver certeza e quiser participar da jornada da nova era, o valor da jornada é R$ 97,00, mas para quem tá aqui, quem tá no grupo, R$ 60,00. Aí me chama que eu já vou adicionar no grupo, tá? A jornada da nova era são 21 dias de reprogramação mental, neurobiológica e expansão da consciência em relação a esses temas que eu falei para vocês, símbolos, mistérios da humanidade, arquétipos, espiritualidade, nova era, dimensões, enfim. Aí pode me chamar também que eu já adiciono no grupo e começa dia 12. Tá? Dia 12 agora. Acho que é terça ou quarta-feira que vem, tá bom? Então, ai, gente, Uruguai. Ai, eu tô muito importante mesmo. Obrigada, Marie. É Marie ou Mari? Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês, gratidão e até a próxima.